Bom, vamos fazer a correção hoje do PET 3, né? Da terceira semana do terceiro ano. A questão que eu escolhi foi essa aqui da FUVEST. Calcule a distância entre as retas R1, 3y igual a 4x menos 2, e R2, 3y igual a 4x mais 8, sabendo que são paralelas. Bom, para a gente calcular a distância entre essas duas retas, basta que a gente escolha um ponto que pertence a qualquer uma delas, que a distância entre esse ponto e essa outra reta vai ser exatamente a distância entre as duas retas. Para isso, a gente vai precisar, né, de escrever a equação delas, ou pelo menos de uma delas, né, da forma reduzida. Vamos escrever das duas, tá certo? Escrevi aqui R1, eu tenho aqui 3y igual a 4x menos 2. 3y igual a 4x menos 2. Para escrever lá na forma reduzida, eu vou passar esse 3 que está multiplicando para cá. Ele vai ficar dividindo todo mundo, né? 4x menos 2 sobre 3. Como eu tenho uma fração em cima de um único denominador e o numerador envolve uma subtração, eu posso desmembrar isso aqui. Lembrando que esse denominador aqui, no caso esse 3, vai pertencer a esse membro e a esse membro. Então, eu fico assim, ó, 4 terços de x, ou 4x sobre 3, a mesma coisa, menos 2 terços. Para efeito didático, como eu disse, vamos escrever a outra reta também. R2 é 3y igual a 4x mais 8. Fazer a mesma coisa. Y igual a 4x mais 8 sobre 3. Fazendo o mesmo processo, eu vou desmembrar, eu vou ter 4 terços de x mais 8 terços. Então, eu vou escolher um ponto que pertence a qualquer uma dessas retas. Vamos lá. A essa aqui. Qual seria um ponto? Eu vou ficar aqui testando um ponto que tenha coordenadas em x e y, que satisfaça essa reta? Não. Vamos usar uma coisa mais técnica, né? Basta a gente pensar o seguinte: toda reta corta o eixo y, ou seja, o eixo das ordenadas, exatamente no elemento que está acompanhado, que está sozinho, sem letra. No caso aqui, menos 2 terços, e nessa aqui, mais 8 terços. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: toda vez que uma reta intercepta o eixo y nesse determinado ponto aqui, eu sei que a minha coordenada x vale quanto? 0, né? Portanto, nesse ponto aqui, vai interceptar o eixo y em 0, menos 2 terços. E aqui, em 0 e 8 terços. Eu sei que esse ponto aqui pertence a essa reta e esse ponto pertence a essa. Então, qualquer um que eu pegar aqui, eu posso usar como pertencente, claro, a sua reta. E se eu calcular a distância dele à outra reta, eu tenho a distância entre as duas retas. Vamos utilizar esse ponto aqui. Como poderia utilizar esse? Nós vamos utilizar esse. E vamos substituir naquela fórmula, né, gente? Na fórmula da distância do ponto. Vamos arredar um pouquinho para baixo aqui. Aí. Eu vou chamar esse ponto aqui de um P qualquer. Esse ponto, no caso, de P qualquer. Então, distância de P até R1, vamos falar assim, vai ser igual ao módulo 3, que multiplica 8 terços, menos 4, vezes 0, mais 2. Calma, eu já vou explicar já isso aqui. Sobre menos 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, todo mundo embaixo do radical. Essa fórmula aqui é a fórmula de distância entre um ponto e uma reta. E de onde vêm esses números? É da própria fórmula da reta, né, gente? Olha aqui. Aqui em cima, ó, vamos voltar de novo aqui, que eu estou calculando a distância desse ponto a essa reta R1.
é essa fórmula aqui. Se eu passar esse 4x menos 2 para o outro lado, né, e deixar na fórmula da equação geral, eu vou ter exatamente, vamos escrever aqui do lado, que a reta R2 será, 2 pontos, né? Será 3y menos 4x mais 2 igual a 0. Aqui ela está na forma geral. Vamos observar aqui, dá para ver um pouquinho, né? 3, que está multiplicando y, menos 4, que está multiplicando x, mais 2. E isso que está aqui, nada mais é do que isso aqui. E esse y é essa ordenada, e esse x vai ser essa ordenada. Por isso tem esse 0 aqui, no lugar do x, e esse 8/3 no lugar do y. Ah, mas eu poderia colocar 4x no lugar do 3y? Sim, isso aqui não interessa, desde que eu tome cuidado, né, de não trocar esses sinais, né? O 4 aqui é negativo, então ficaria menos 4x mais 3y mais 2. Isso não vai influenciar em nada, desde que eu substitua corretamente aqui na fórmula, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho para baixo, para a gente continuar o nosso cálculo. Multiplicação, né? 3 vezes 8/3. Eu posso cancelar isso daqui. É uma multiplicação envolvida com a divisão. Então, eu vou ter módulo. Aqui fica 1, né? 1 aqui, 8. 4 vezes 0 é 0. Então, 8 menos 0, mais 2 em módulo, sobre menos 4 ao quadrado, 16. Mais 3 ao quadrado, 9. Todo mundo embaixo do radical. Aqui em cima é módulo de 10 sobre raiz quadrada de 25. Módulo de 10 é 10 mesmo. Raiz quadrada de 25 é 5. 10 dividido por 5, 2. Portanto, a distância entre essas duas retas aqui é 2. Ok? Qualquer dúvida, gente, pode me chamar no privado que a gente conversa, ok?